paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui com muita alegria iniciando esse podcast. Hoje estaremos entrevistando o pastor da nossa igreja. Nós que somos assembleano, Assembleia de Deus, Ministério Nossa Igreja, localizada aqui na cidade de Hortolândia, para todo o mundo, né? A palavra do Senhor, ela pode alcançar o seu coração essa noite através desse podcast. E é com muita alegria que estamos iniciando, com muita dedicação e carinho, nós pedimos licença para entrar até sua casa. Neste momento, para iniciarmos, queria fazer a Deus uma oração, que Ele venha nos abençoar todos os dias da nossa vida. Você pode, neste momento, orar conosco? Te convido a orar ao Senhor. Deus querido, maravilhoso, Pai, quero eu, Senhor Deus, nesta noite fria, Senhor, que estamos enfrentando, te agradecer, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, por essa vida que neste momento, ó Pai, estará assistindo esse podcast, que possa servir para a edificação das almas que neste momento, Senhor, nos acompanha com muito carinho. Abençoa este lar, essa casa, esta família, Senhor, a família que é um projeto do Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor venha trazer bênção sobre essa casa cada vez mais e assim te agradecer em nome de Jesus. Meus irmãos, com muita alegria nesta noite, nós recebemos aqui o nosso pastor Eduardo Brasil, pastor da nossa igreja, que Deus tem colocado para zelar desse rebanho, e é com alegria que nós queremos cumprimentar o nosso pastor com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Miqueias, é muito bom nós estarmos aqui nessa noite, sexta-feira, uma noite fria, mas abençoada, e poder nos dirigir aí a todos os nossos irmãos e amigos das redes sociais da nossa igreja. É muito bom, graças a Deus. É muito bom, meus irmãos, e hoje, na verdade, vai ser um bate-papo, um podcast gostoso, ouvindo um pouco do dia a dia do nosso pastor, como é a vida pastoral, né? Nós, às vezes, vemos o pastor no púlpito da igreja pregando, e graças a Deus aqui nós temos o hábito também de ter o nosso pastor como amigo, nos visitando, né? Mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, e eu convido a você para estar conosco. Pastor Eduardo, como que é o dia a dia do pastor Eduardo Brasil? Meu dia a dia, eu poderia dizer, pastor Miqueias, que eu respiro igreja, né? Meu negócio eu tenho meus afazeres pessoais, tudo, mas a minha vida é uma vida muito simples, porém é uma vida voltada inteiramente, já de algum tempo já, voltada para a obra de Deus, para o trabalho de Deus. E eu sou muito feliz em ser pastor, né? E principalmente em ser pastor de uma igreja como essa aqui, Assembleia de Deus, nossa igreja, que às vezes eu escuto os pastores dizendo assim: poxa, ser pastor é tão sofrido, ser pastor é um sufoco, tal, e para mim não é muito assim, sabe? Eu sinto um prazer muito grande, uma igreja abençoada, uma igreja disciplinada, e quero dizer que é muito bom ser pastor. Meu dia a dia é viver para a igreja, estar aqui na igreja, estar visitando os irmãos, estar preparando mensagens, lendo, orando, enfim, esse é o meu dia a dia como pastor. E como o Eduardo mesmo, sempre foi assim, sabe? Mesmo trabalhando nas empresas por onde passei, eu acho que eu respiro igreja. Que bom. Pastor Eduardo, nós estamos saindo agora, se é que podemos dizer assim, de algo que afetou não só a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, mas todo o mundo, que foi a pandemia. Como que foi a vida do senhor com sua família nessa pandemia que nos pegou de tão surpresa e trancou tantas pessoas dentro de casa, né? Essa pandemia, ela veio de repente. E como que foi o dia a dia que teve que mudar, todo mundo teve que mudar essa rotina? Como foi a rotina do pastor Eduardo? Na verdade, pastor Miqueias, quando a pandemia entrou, quando chegou a pandemia, pegando todos nós de surpresa, né? Pegou todos nós de surpresa. E como pastor, eu inverti a situação, porque a ideia era ficar em casa. E como a gente foi pego de surpresa, e a gente não tinha preparado nada para atravessar essa pandemia, a gente fez o contrário. Em vez de ficar em casa, aí que eu passava o tempo todo aqui na igreja, trabalhando para criar conteúdo, para apacentar a igreja de uma forma mais online.
e ao mesmo tempo tomando os devidos cuidados que precisavam ser tomados. O coronavírus não foi brincadeira, né? E ele trouxe prejuízo, ele foi em todas as áreas. Porém, devido a essa atitude tomada aqui na igreja, que em vez de se trancar, de se fechar, nós fizemos o contrário, obedecendo às normas da vigilância sanitária, enfim, a gente veio para a igreja para criar conteúdo, para criar formas, e eu posso dizer que a nossa igreja, na pandemia, ela cresceu. Talvez o comum na pandemia seria diminuir, perder membros, tal, e para nós foi o contrário. A partir do momento que a gente tomou essa atitude, e o senhor fez parte também aqui, o senhor viu, a gente tomou essa atitude e a igreja cresceu, graças a Deus. O senhor lembra que a gente fez todos os trabalhos, as transmissões aqui na igreja, escolas dominicais, enfim, a gente não parou, inclusive os trabalhos de ceia, né? Eu lembro quando foi permitido que nós fizéssemos lives para 10 pessoas por dia, né? 10 pessoas por vez. E nós aqui servimos ceia para 9 pessoas. Era o pastor e mais 9 pessoas servindo. Foram estratégias que Deus nos deu na pandemia. E o senhor, a pergunta foi como foi o dia a dia, né? Então a pandemia, no nosso caso, no meu caso e no caso dos obreiros aqui da nossa igreja, foi o contrário. Em vez da gente parar, a gente, graças a Deus, talvez foi o momento que a gente mais trabalhou. Pastor, o senhor acabou de mencionar que agora na pandemia a igreja teve que produzir conteúdos. Sim. A ordem, vamos dizer assim, era para se isolar. Sim. Mas, de certa forma, nós aqui da igreja procuramos nos aproximar. Sim. A ordem era se isolar, mas não era parar, né? Não era parar. A gente poderia, mesmo com isolamento, criar... Pastor, e o senhor falou algo muito relevante, que foi na pandemia, inclusive a nossa igreja, ela é uma igreja há 3 anos, né? Vamos dizer, um bebê nascendo, sendo criado com muito carinho, né? E nós tivemos essa surpresa boa, esses conteúdos fazer com que a igreja, ao invés de diminuir, mas aumentar a membrazia da igreja. Sim. Né? A ideia era apacentar, já que era para nós ficarmos... E de perto. De longe e de perto. Irmão, aqui nós não temos trabalho todos os dias. Aqui a nossa igreja não tem trabalho aqui presencial todos os dias. Mas na pandemia teve. Teve todos os dias. Teve todos os dias, porque a ideia era, já que nós não podemos nos aproximar fisicamente, vamos compensar isso com aproximação online. E foi essa estratégia que Deus nos deu, e graças a Deus deu certo. Não é porque somos nós, é porque Deus abençoou o trabalho, né? Deus gosta de trabalho, né? Deus gosta de trabalho. Irmãos, a você que não é da nossa igreja, não teve a oportunidade ainda, né, pastor, de nos conhecer presencialmente ou até mesmo online, a nossa igreja na pandemia, ela mais que dobrou o número de membros, né, pastor? Sim, graças a Deus. Pode-se dizer, foi um alívio o primeiro domingo à noite, nós poder cultuar o Senhor sem a máscara, né? Com todos os cuidados, todas as coerências, né, os cuidados sanitários, mas no dia, me lembro perfeitamente, já pastoreando a igreja do Rosolém, que é a nossa filial aqui, da nossa igreja mãe, o primeiro dia sem máscara, parece que foi um alívio, né? Podia ver o sorriso no rosto dos irmãos. Sim. E aí nós temos uma prática que adotamos também na nossa igreja do Rosolém, que é quando apresentar os nossos visitantes, que é uma alegria para nós como pastor receber, né, os nossos visitantes. É ir lá dar um abraço, né? Ir até ele dar um abraço. Sim. E aí o senhor criou o jargão que era um abraço Wi-Fi, né? Por Wi-Fi. É muito ruim. Isso foi muito ruim, mas é o que podíamos. E nós precisamos sempre andar no limite, né? O que a gente pode fazer?
Então, se a gente não podia abraçar, a gente não abraçava, mas era a forma da gente expressar, né? Sim. Dar um abraço Wi-Fi. Mas hoje, graças a Deus, a gente já pode cultuar sem máscara, né? A gente já pode se aproximar dos irmãos, e isso é a essência da igreja, da comunhão, né? É para isso que existe a igreja, para nós estarmos juntos, né? Pastor Eduardo, quem o senhor tem como referência ministerial? Uma pessoa para o senhor olhar assim e dizer, esse aqui foi quem eu me espelhei. Porque lá na minha infância, eu tive aqueles pregadores, ou alguém que eu olhava e falava assim, nossa, eu queria pregar igual ele. Hoje tem perdido um pouco isso. As nossas crianças hoje fica aí querendo o super-homem e tudo, mas que essa essência que nós temos ainda aqui na nossa igreja. Quem que o senhor teve como uma pessoa assim para se espelhar? A quem o senhor olhou e falou assim, essa pessoa é uma referência ministerial? Eu tive o privilégio de ser criado na igreja, sabe? Criado na igreja não é assim vir aos cultos de domingo, mas está praticamente todos os dias. O meu avô foi uma referência muito forte para mim na igreja. E naquela época, com 4, 5, 6 anos, a gente servia a Deus na igreja em Campinas, e o nosso pastor era o pastor Marinésio Soares da Silva. E eu me lembro que o meu avô passava para mim uma imagem do pastor Marinésio, uma imagem que nós deveríamos respeitar, que a gente deveria honrar, sabe? E vez por outra ali na igreja durante o dia, ou fazendo a limpeza da igreja, ou fazendo, enchendo os cálices, enfim, fazendo algum trabalho da igreja, eu vi aquele homem chegar na igreja. Para mim ele foi, assim, na minha infância, aquele homem foi uma referência, porque a gente via ele no púlpito, aquela pessoa séria, levando o trabalho de Deus a sério, a pregação a sério, mas fora do púlpito ele era uma pessoa muito doce também, muito acessível. Eu me lembro de ter ido algumas vezes na igreja e ter encontrado. Hoje, assim, em alguns lugares, você vê que as pessoas se tornam um pouco assim... estrelas, né? Inacessíveis. E ele era um pastor de muitas igrejas, várias cidades. Pastor, desculpe interromper. Tem pastor que não conhece o nome das ovelhas? Tem, né? Tem sim. Deve ter, mas no caso do pastor que foi minha referência, ele era muito acessível. Quantas vezes em casa eu o vi chegando assim no portão, e eu não acreditava, eu falava, não acredito que o pastor está aqui. Ele era pastor de mais de 180 igrejas, sabe? Que maravilha. Poxa vida, o pastor está aqui. Então, ele para mim foi a minha primeira referência. E se falando de pregador nos dias atuais, não posso fechar a questão, tem muitos. Mas um que me chama muito a atenção hoje é um pastor lá de Curitiba chamado Luciano Subirá. Para mim é uma referência de pregador nos dias de hoje. Bacana. Pastor, o que me chamou a atenção na sua resposta agora foi que, independente que o senhor usou o nome de duas referências ministeriais, mas primeiro o senhor usou alguém de dentro de casa. Sim. O senhor usou o seu avô como uma referência. Sim. O avô do senhor, o senhor não só via no púlpito da igreja. Nem no púlpito, ele era diácono. Nem no púlpito via. E tinha prazer em servir a Deus. Sim, muito prazer. Mas o senhor convivia, claro, próximo no seu dia a dia. E quando nós temos alguém de dentro de casa como referência, aí já... Inclusive, pastor Miqueias, eu posso dizer que ele foi a maior referência ministerial. Ele, pela forma dele honrar o ministério, pela forma dele, ele me apresentou o ministério, sabe? Então, ele foi minha referência, sim. Tive meus pais também, mas o meu vô é vô, né? E eu me lembro que ele era diácono da igreja. Ele não pregava, mas ele fazia esboço. Olha. A vida inteira fazendo esboço, e algumas vezes eu o vi fazendo esboço de joelhos, sabe? A Bíblia toda riscada. Então, para mim, aquilo foi Hoje eu tenho minha Bíblia toda marcada também, um pouco para parecer com ele, sabe? Que legal, que bacana. Pastor, aproveitando esse gancho, né? Vamos fazer uma pergunta para o senhor. Quando que o senhor, na sua vida até hoje, ministerial, vida pessoal, quando que o senhor sentiu que foi aquele verdadeiro encontro com Deus? Aquele momento que o senhor fala, não, o meu encontro com Deus foi a partir desse momento.
Talvez não seja muito comum, não sei, mas na verdade eu tive uma infância privilegiada, porque a igreja onde eu congregava, ela era muito forte, não em um aspecto, mas em vários aspectos. E eu fazia parte do departamento infantil da igreja, e o trabalho era muito sério, sabe? Trabalho muito sério. E um dia, naquele departamento infantil, eu lembro que uma irmã chamada Irmã Teresa, ela estava pregando para as crianças, e ela falou assim: pastor, olha, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho não. E vocês precisam aceitar Jesus como Salvador. Só acredita que foi naquele dia que eu comecei a refletir sobre isso, que não é porque eu era filho de crente, neto de crente, que eu era crente, mas eu precisava aceitar Jesus como Salvador. E eu lembro nitidamente aquele dia que eu parei, pensei e falei: poxa vida, eu embora aceitar Jesus não está ligado àquela situação de levantar a mão, ir lá na frente e tal, mas eu senti um chamado de Deus para ser verdadeiramente um crente, sabe? Então, naquele momento eu senti: poxa vida, eu preciso ter a minha vida independente dos meus pais. Isso com como quantos cristão. Anos, pastor? Aproximadamente. Eu acredito que uns 9 a 10 anos, pastor, uns 9 a 10 anos, que a gente ainda fazia parte desse departamento. Eu acho que era até os 12 anos, mas eu acredito que eu tinha uns 9 ou 10 anos. Foi quando eu senti, através da pregação de uma irmã chamada Teresa, e ela falou forte assim e eu entendi. Então isso me leva a crer que nós temos que investir nas nossas crianças. Poxa, é o que o senhor está fazendo lá na igreja do Jardim Rosolém. Nós temos visto o investimento que está sendo feito, porque é muito importante. É um departamento muito importante, e é onde a gente consegue trabalhar com mais facilidade, começando lá do começo, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo departamento infantil, porque eu tive uma estrutura muito boa do departamento infantil que eu fiz parte enquanto criança. Tendo em vista tudo isso, grande é a verdade, que nós estamos agora aqui na nossa igreja mãe, preparando já um ambiente para receber as mães amamentando. Sim, graças a Deus. Já cuidando desde do início mesmo, né? Do primeiro passo. Tudo que a gente puder fazer para passar a melhor imagem, para as crianças como igreja, a gente vai fazer. Tudo que a gente puder fazer. Inclusive, nós estamos aí na construção de um berçário mais adequado, enfim, e realmente para que essas crianças elas tenham um acolhimento, tanto as mães quanto as crianças. A gente fala mães, mas pais também, né? Tenham um acolhimento necessário aqui na igreja, porque nós queremos conquistá-las para Jesus desde o colo, né? Que bênção, que bênção. Pastor, um hino que fala assim: esse hino aqui é o meu hino. Alguém que olhe para o pastor Eduardo e fala assim: quando eu escuto esse hino, eu lembro do pastor Eduardo. Todo mundo tem um praticamente, né? Qual que é o hino que representa o pastor Eduardo? Eu vou falar da minha referência lá do meu pastor, que foi o pastor Marinésio Soares. Eu acho que meu pai tinha um, por exemplo, o hino do meu pai era o hino 91, Nive a luz, da harpa cristã. Nive a luz, dá-nive a luz, ó, dá-me a pureza, dá-nive a luz. O meu pastor, na época, o pastor Marinésio, eu lembro que ele cantava sempre o 311. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Ele gostava muito desse. E o hino que eu mais gosto da harpa cristã, eu gosto de todos, mas tem sempre um que a gente mais gosta. Eu mais gosto, mas eu canto pouco. E vou explicar por quê. Porque ele é difícil de tocar, sabe? É o hino 344. Algumas vezes, assim, a gente entende essa dificuldade, mas eu acredito que daqui uns dias com orquestra, enfim, a gente vai conseguir cantar o 344, que para mim é uma declaração de amor ao Senhor Jesus Cristo, que canta assim: entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Aí o coro canta assim: meu Salvador Jesus, ó
Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Eu canto esse hino toda vez como se tivesse... Eu canto na oração esse hino, sabe? Fazendo uma declaração de amor, e as outras estrofes são verdadeiras declarações de amor ao Senhor. Para quem não conhece o nosso pastor Eduardo é pai de família, pastor e o tenor da nossa igreja. Tenor da nossa igreja é o trompetista da nossa igreja, né? É, tudo. Sou. Ontem, pastor, eu fui fazer uma visita a um casal que, graças a Deus, vai estar cultuando a partir de então conosco. Mas pastor também visita? Meu Deus do céu, pastor. Ontem o frio que estava, pastor, Tava. Na hora que nós saímos de casa, estava congelante. E nós não podemos nos dar o luxo de falar assim, não está frio, não vou. Sim. Né? Tínhamos esse compromisso, assumimos esse compromisso, fomos fazer uma visita. E aí a irmã falou assim, pastor, eu fiquei com dó do senhor. Eu falei, com dó do quê, filha? Aí ela falou assim, pastor, o senhor foi pastor, o senhor pregou, o senhor tocou, o senhor mexeu no som, o senhor fez tudo. Aí eu falei, não é, filha, nós estamos iniciando a igreja, e para o pastor é uma alegria, não é um fardo. Não. Não é um fardo. É um prazer, né? Essa correria é uma alegria. Eu sei que tem pessoas capazes, igual o Micael, que é o meu filho, ele está se dedicando na sonoplastia da igreja. E por ser o meu filho, a gente exige um pouquinho mais também, né? Pensei que era só eu. Não, exige um pouquinho mais. E aí, olha lá. ele está ali ajudando aqui na aliás, belo pessoal aí da produção, né? Vamos aproveitar, né? Tá sim. Aqui o Micael, tá aqui a Aninha. A Aninha, ela é o verdadeiro bombril, né? Multiuso. A Aninha é multiuso. E também tá a Kelzinha, a Raquel, ajudando nessa produção, né? Nos cortes das câmeras ali, né? Que benção. Que veio para ficar. Parabéns, equipe. Parabéns a vocês. Que nós vamos olha que fineza. Põe aqui, ó. Irmão, só faltou... Não vou falar o que tem aqui dentro, tá? Não. Aí, ó. Só faltou um chocolate mais quente. Aí ela falou, pastor, eu falei, filha, é um prazer. Né? Afinal, ministério é ministrar, é servir, né? E a gente... Na verdade, pastor, na cabeça de muitos, eles brigam até chegar ao cargo de pastor, achando que chegando a essa posição, ele vai estar no maioral. Né? Mas o senhor sendo pastor, estou trocando de posição aqui, né? O senhor limpa a igreja, né? Limpo. Nós chegamos mais cedo, todos. Domingo, nós saímos 3h20 de casa. Sim. Para ir para a igreja. E é algum fardo muito pesado? 3 visitas, pastor, antes do culto. Que bênção. 3 visitas. A primeira visita era uma alma gemendo. Ela perdeu o filho e domingo fazia 1 ano. Ela perdeu o filho, infelizmente o filho tirou a sua vida dentro da sua própria casa. E ela estava lá gemendo e nós fomos lá se compadecer com ela. O trabalho pastoral. Chorar com ela, fazer o trabalho pastoral. E também, pastor, na terceira visita, uma irmã já de idade. E aí a Bíblia nos ensina a cuidar, né, das viúvas, dos órfãos. Sim, né? Isso é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Nós não podemos perder a pessoas que tanto fez pela obra de Deus. Veteranos de guerra. Veteranos de guerra. Às vezes ferido. E nós precisamos ir lá. E aí eu fui conversar com ela, fazer uma visita àquele casal, e ela falou assim, pastor, eu não tomo ceia faz muito tempo. E aí eu falei para ela, por quê? Ela falou, porque a igreja não me visita mais. 10 anos, pastor, velha, de guerra lá na mesma igreja, mudou de cidade, voltou, os irmãos ficaram sabendo, mas ela não... falta o vigor de força, não sei qual que é o motivo, que até hoje minha cabeça fica pensando. Mas os 10 anos teve um fim, graças a Deus, né? Teve um fim. Graças a Deus, a partir de agora. Acredito que o galardão, Deus, ele sabe as obras de cada um, né? E nós aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus, nossa igreja, nós não deixamos esses soldados feridos para trás. De jeito nenhum.
bem verdade é que o senhor acabou de anunciar hoje. Foi hoje. Hoje, um casal abençoado na nossa igreja para estar fazendo culto nos lares. Sim. Pastor, mas isso existe nos dias de hoje? Nós estamos em 2022, você quer fazer culto nos lares? Então, mas muitos irmãos, eles ficam doentes, envelhecem, deixam de vir à igreja, e pessoas que sempre vieram, pessoas que sempre contribuíram, pessoas que sempre ocuparam cargos, sempre fizeram para Deus. Porém, chega um momento na vida que, às vezes, a enfermidade, a idade, enfim, e a igreja não pode esquecer deles. Não pode esquecer deles. Se a igreja esquecer deles, irmãos, Jesus, ele vai dizer assim: estive doente e não visitaste. Vai ser duro para quem ouvir uma coisa dessa dos lábios de Jesus. Então nós não podemos esquecer de nenhum. Mas a igreja tem 100, a igreja tem 200, a igreja tem 300. Não interessa, dá um jeito. Temos que fazer. Pastor, e uma coisa muito interessante, é uma característica da nossa igreja. Claro, tem a figura do pastor, né, o senhor aqui no Jardim Amanda, eu ali no Rosolém, mas não tem aquele ciúme de poder. Não. Hoje o senhor acabou de anunciar um casal que vai estar fazendo. Não está isentando o senhor de fazer, tanto que lá na apresentação deles, o senhor mesmo mencionou isso aí. Irmãos, esse casal vai estar à frente desse trabalho, mas nada impede Sim. de todos fazerem esse papel da visita. Na verdade, esse papel é o papel da igreja. Da né? igreja. É um sentimento da igreja primitiva: visitar, cuidar, acompanhar, cultuar junto. É um sentimento que deve surgir numa igreja que prega a palavra, que ensina a Bíblia. Isso é natural, isso vai surgindo. E a gente tem visto, pastor Miqueias, aqui na igreja, isso acontecendo assim, sem ninguém pedir, sabe? A gente coloca uma pessoa para fazer isso porque a gente sabe que uma vez, 2 vezes por mês estará acontecendo. Mas não é só essas 2 vezes, acontece muito mais, porque os irmãos sentem e fazem. Sentem no coração e vão e fazem. Isso é igreja. Igreja é isso. Graças a Deus. Pastor Eduardo, nos seus 30 e poucos anos, né? Até o mês que vem. Vamos deixar nos 30 e poucos anos. O senhor já viu a igreja ela passar por algumas transformações. Entre elas, pastor, há algumas coisas que antigamente era pecados abomináveis, era motivo de disciplina, até exclusão de pessoas. E algo que eu posso citar aqui, que já passamos por isso na minha infância, é o uso da televisão, a mulher usa calça, brinco, e esses dogmas que foram colocados antigamente, a igreja ela oprimia muitas pessoas com isso. O que hoje o senhor pensa daquela igreja que abominava tudo isso, e hoje como a igreja está atual? Qual que é a visão do pastor Eduardo nesse sentido? Pastor Miqueias, eu penso assim, que por trás de toda ação como essa, pode existir 2 sentimentos. Primeiro, um sentimento de cuidado, e esse é válido, sabe? E depois um sentimento de opressão, esse aí não. Porque algumas pessoas, eles colocavam, desde a época dos fariseus, sabe, da época de Jesus, eles colocavam peso sobre alguém que eles mesmos não carregavam. Esse é o pior sentimento. E isso aconteceu por muito tempo. Por muito tempo. Pessoas que você faz, eu não. É aquela liderança ocidental. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso não tem valor nenhum. E também teve aquele sentimento aquele cuidado, sabe? E a igreja no passado, ela tinha um certo cuidado assim: é pecado ou não é pecado? Não sei, então não faço. Hoje é assim: é pecado ou não é pecado? Não sei, então vou fazer. Então naquela época que a gente que eu passei um tempo, não muito, mas passei, em que muita coisa era pecado, e como o senhor falou, dogmas, coisas, criações humanas, mas muitos fizeram isso na dúvida se é ou se não é pecado. Então, por zelo,
machucou muita gente. Muitos foram, por exemplo, eu mesmo no meu casamento não se podia filmar, não se podia muita coisa, sabe? Uma recordação de uma filmagem. E eu vi muitos problemas quanto a isso, mas com o passar do tempo, com essa abertura da informação, nós acabamos entendendo que isso não é uma doutrina bíblica, sabe? Não é uma doutrina bíblica. Então a nossa igreja, por exemplo, ela escolheu adotar um modelo no limite da palavra de Deus. Se a palavra diz que é, se a palavra diz que não é, não é. Não é? E nós precisamos identificar isso. Mas foi um tempo em que existia essa pressão, existia. Agora, ao mesmo tempo, a gente pode entender também que esse temor que existe, não é por usar ou não usar brinco, usar ou não usar calça, não era por isso, mas era um temor, um desejo de não desagradar a Deus. A gente entendia que por este temor, não por usar ou não usar, enfim, por este temor havia mais batismos com o Espírito Santo, havia mais curas divinas, o povo tinha mais temor, os cultos eram mais avivados, né? Então, isso que foi colocado, quando de uma forma assim, por zelo, foi válido, embora também feriu, embora também prejudicou algumas pessoas, mas outros colocaram isso e não faziam, acabou também prejudicando. Foi prejuízo de todos os lados. Porém, hoje, por falta desse pé atrás, desse temor, também nós temos um certo prejuízo quanto a isso, né? Pastor, então podemos afirmar ao seu pensamento que a igreja está vivendo Mateus 24:12, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A igreja está vivendo esse Mateus 24:12? Sem dúvida, gente, é nítido. E além de ser nítido, eu posso classificar como novo. Não é de muito tempo assim. A gente percebeu uma mudança drástica de pouco tempo para cá, um esfriamento muito grande do amor, a ponto de termos dificuldade de encontrar pessoas para o ministério, pessoas para ocupar cargos na igreja, assim, coisas que há um tempo atrás não tínhamos tanto, sabe? Inclusive a frequência nos cultos, a gente percebe isso, sabe? Então eu não tenho medo de afirmar que Mateus 24:12 é hoje. É hoje. Pastor, qual que é o sentimento que o senhor tem às almas que Deus tem entregue nas suas mãos para cuidar? Quando eu falo almas, o senhor entendeu? A igreja. Sim. Qual que é o sentimento pastoral que o senhor tem hoje para com a igreja? Eu como pastor, o maior sentimento que eu tenho como pastor é em poder ajudar a essas pessoas que o Senhor colocou para que fossem cuidadas por este pastor, em alimentá-las. É o sentimento que eu tenho principal, de que nenhuma delas se percam por falta de alimento espiritual, né? E para que a gente tenha esse alimento espiritual do céu para as nossas almas, nós precisamos de muita dedicação na pregação da palavra, no ensino da palavra e na oração. Então, para mim, o maior cuidado que eu tenho comigo para ser instrumento para com a igreja, que é o rebanho de Deus, é alimentá-las. Para isso, nós precisamos ter uma vida de dedicação no estudo da palavra de Deus, na oração e na pregação da palavra. Então, esse é o maior trabalho de um pastor. Eu acredito que esse é deve ser a maior preocupação de um pastor, em alimentar o rebanho que Deus colocou para o seu cuidado. O senhor citou algo muito importante, que é a prática da oração. O que é uma igreja sem oração? Uma igreja que não ora, ela está falida, com certeza. Eu tenho muita preocupação, os irmãos que congregam aqui sabem disso, da preocupação que eu tenho em que a igreja não perca o costume, vamos chamar de costume, mas obrigação, né? A disposição de orar. A igreja que não ora,
ela está com a linha cortada. Sabe quando eles cortam a linha do telefone, e aí você pega e não tem linha. A igreja que não ora é uma igreja que não... Tá, e aí, irmão, como que a gente vai trabalhar com uma igreja que não ora? Não tem como. Então, aqui na nossa igreja, nós temos um dia específico para oração, que é as segundas-feiras aqui, que os irmãos se reúnem de manhã, se reúnem à noite. Os cultos nós temos tido cuidado, aquele cuidado de chegar, dobrar o joelho, buscar Deus, que muda tudo, irmão. E incentivar também o devocional pessoal de cada um, sabe, na sua casa, nas madrugadas, enfim. Esse é o nosso objetivo, é incentivar a igreja a nunca, jamais deixar de orar. Pastor, qual foi o primeiro instrumento que o senhor tocou na igreja? Que eu toquei na igreja? Tocou na igreja. E quem que, se teve, né? Alguém que lhe inspirou assim, falar assim, nossa, viu tocar, ou achou bonito. Qual foi o primeiro instrumento que o senhor se dedicou para estar tocando na igreja? O primeiro instrumento que eu comecei a aprender foi o trompete. Trompete foi o primeiro que eu comecei a aprender, porque o meu pai me obrigou a aprender. Meu pai não perguntava se a gente queria aprender, o meu pai perguntava o que a gente ia tocar, né? Então ele chegou para mim e falou, você vai tocar o quê? E aí eu tenho um tio que é trompetista, né? E eu achava bonito ele tocar trompete, até hoje acho bonito trompete. E aí comecei a estudar trompete, e é o que eu toco hoje. E depois eu toquei na igreja também a bateria. A bateria, quando chegou na igreja, era uma bateria eletrônica. Não sei se o senhor conhece aquela que tocava com os dedos assim. Conheci, e depois chegou essa bateria, não sei como chama, acústica. Acredito que seja acústica. Depois chegou essa, eu também fui o primeiro lá da igreja a tocar. Mas também tentava marcar o ritmo lá, sabe? Tá certo. Mas foram esses instrumentos que até hoje foi o que eu toquei na igreja. Pastor, dia 28/12/2002, essa data traz qual lembrança para o senhor? Foi meu casamento. Foi o casamento com a irmã Janaína. Como foi esse que vai fazer 20 anos agora esse ano. Vai fazer 20 anos. 20 anos, é. Essa data, como que foi para vocês se conhecerem? Como que foi esse ato para chegar ao casamento? Sim. Na época, meu sogro era meu pastor. Inclusive ontem, dia 19, meu sogro fez aniversário. Hoje é minha mãe. Pastor. Dia 19, meu sogro, pastor José Nunes, o milagre de Deus, né? Milagre de Deus. E hoje minha mãe, irmã Eunice Brasil. Que bênção. Mas meu sogro foi pastor da igreja e eu fui auxiliar dele na igreja, sabe? Trabalhava em tudo lá e ajudava tal. E eu não sei, essa afinidade nossa que a gente acabou resultando de eu também gostar da filha dele. E a gente casou dia 28/12/2002, né? O senhor falou 22, não? 2002, né? 28/12/2002. A gente casou dia 28/2. Eu conheci ela trabalhando na igreja, irmão. Eu era líder dos jovens, ela trabalhava na tesouraria dos jovens, ela era professora de escola dominical das crianças, também ela trabalhava com as revistas de escola dominical, comprava, distribuía, tal. E não parou nunca mais. Até hoje, irmão. Criamos nossos filhos assim. Minha filha nasceu dia 14/5/2005. Não. Estou misturando os dois. A minha filha nasceu dia 14/2/2005. Ela está ali. 14/2/2005. E quando foi no dia 21/1/2005, eu comecei um trabalho de coral. Minha esposa grávida, tal, eu falei para ela, como que a gente vai fazer o coral, você grávida desse jeito? Ela falou, vai e faz que eu me viro. E ela se virou, sabe? E uma semana depois que ela teve a cesárea, 1 semana e meia depois que ela teve a cesárea, ela já estava no ensaio do coral, sabe? Mas então espera, o senhor foi maestro de coral também? 7 anos. Meu Deus. Eu trabalhei como maestro de coral. E aí ela, com a bebê, alguém chegou para ela e falou assim, irmã, você fez cesárea e chega a ser feio, tá na igreja já, sabe? Olha só. Cada um tem sua visão, né? Mas a Ana nasceu
e já foi para o ensaio do coral. Hoje ela também é coralista, né? Eduardinho também é contralto, e o Eduardinho também nasceu, já se envolveu com a igreja. A gente não teve muito assim negócio de ficar. Eu fiquei sabendo que os médicos agora falam para ficar 3 meses em casa, né? A gente acabou não obedecendo isso. E estão aí os dois envolvidos em tudo na igreja. Graças a Deus, né, pastor? É alegria para nós como pai, como pastores, né, de um rebanho que Deus confiou a nós apacentar. E eu vi que essa semana o senhor postou um vídeo do Eduardinho ajudando a pintar a nova plataforma do som. Sim, igreja, foi. Né? E nós vemos nossos filhos, a Aninha é uma pessoa que está constante aqui na nossa igreja, trabalha, estuda e também está se envolvendo todo o tempo na obra do Senhor. E vê também o Eduardinho. O Eduardinho está com quantos anos hoje? Está com 7 anos. E no ensaio da nossa orquestra, ele também está lá com a flautinha doce. Tá lá com a flautinha doce dele, tentando tirar um som. Uma hora vai sair esse som. Então, o maestro, se ele estiver ouvindo aí, é dor de cabeça para ele. Mas esses dias nós estávamos pintando ali, até falei para o Alexandre, Alexandre, ele vai dar umas mancadas aí, mas depois eu conserto, sabe? Deixa, porque eu nunca ouvi ninguém dizer de ter se arrependido, de ter servido e ensinado a servir a Deus. E para mim, meu maior ministério é minha família. Que benção. Meu maior ministério é minha família. E eu me espelho muito em Noé, sabe? Noé, ele conseguiu pôr a família dele na arca. E eu quero colocar a minha família na arca. Então, tanto minha filha, meu filho, a minha esposa, a gente tem o nosso devocional em casa, senta lá em volta da mesa, conversa sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, porque eu não aceito eles ficarem de fora do céu, não. E eles vão criando uma estrutura, né, pastor, que é aquilo que a gente falou já lá atrás. É ensinando, instruindo a criança. O Daniel, meu Danielzinho, ele não dorme sem orar. Que bonito. Não dorme. A gente pode estar moído, quebrado, cansado e às vezes até sem força de orar, nós adultos, né? Sim. E ele chega no pé da cama e fala assim: nós não vamos orar hoje, não? Ontem mesmo foi um dia, nós chegamos da visita, aquele frio, e chegamos, o Micael, é uma beliche no quarto, né? O Micael dorme em cima. O Micael já correu e deitou. E aí, na hora que eu e a mãe dele deitou, ele chegou e falou: e aí, nós não vamos orar, não? Aí a mãe dele falou assim... Mas ele nasceu sabendo disso? Não. Aí a mãe dele falou assim: vamos fazer o seguinte, o Mica ora lá da cama dele mesmo, lá que já está tudo embrulhadinho, coitado, tá muito frio. Ele falou: não é assim. Não, todo mundo aqui no quarto do senhor. É um investimento, irmão. É um investimento. A gente ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. E o senhor sabe que isso vai refletir em tudo na vida deles. Em tudo. Eu não aceito na minha casa, por exemplo, discussão e nem falar mal de igreja. Ninguém fala mal de igreja na minha casa, em respeito aos meus filhos. Em respeito aos meus filhos. Meus filhos não podem aprender uma má imagem da igreja, ensinada principalmente pelos pais. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado no que fala dentro de casa. A igreja tem os seus problemas? Tem. Eles devem ser resolvidos nos bastidores, por isso que existem obreiros estruturados para resolver essas coisas. Agora, criança, jovem, tem muita gente que discute problemas de igreja em casa e depois não sabe por que os seus filhos não querem saber de igreja. E indiretamente, porque os seus pais ensinaram que a igreja não é um bom lugar. Né? É uma pena, né? É uma pena. É uma pena porque esses tempos atrás eu estava conversando com alguém e esse alguém estava me falando que ele faz trabalhos dentro do presídio. E ele falou que a grande maioria ali se encontra filhos de crentes. E aí existe a estrutura inadequada. Existe Satanás que luta contra aqueles que são de Deus, né? E existe não só Satanás, mas também pessoas que, por falta de conhecimento, sabedoria, de inteligência, né, de visão, também contribuem. E aí a gente não pode pôr a culpa toda em Satanás, não. Tem pessoas que jogam no mesmo time. Pastor, o nome Edmundo de Oliveira Melo, que representa para o senhor? Meu pai. Meu pai, tive a oportunidade de tê-lo como pai. Ele teve uma passagem rápida aqui na terra, foram
59 anos. Ontem eu estava em casa e eu falei para Ana, Ana, um dia eu sentei do outro lado da mesa e olhei para os olhos dele a última vez. Coisa de 2 horas depois ele faleceu, sabe? Mas ele deixou um legado muito forte para mim, sabe? Que não é herança, é legado de ser homem, de firmeza, de assumir a responsabilidade, de chamar a responsabilidade, de ser crente, sabe? Isso, graças a Deus, esse homem que Deus colocou no meu caminho, ou eu no caminho dele, não sei. Ele foi essa referência para mim durante esse tempo. Bênção. Pastor, agora eu quero fazer um bate e volta. Bate-volta, eu vou lhe falar. Vou ali e venho, não? É um ping-pong aqui agora. Tá. Eu vou lhe falar uma palavra e o senhor resume apenas com uma palavra aquilo que essa... O senhor me falou que ia fazer isso, mas não me deixou ver as palavras, não, né? Não deixei ver as palavras. Antes de iniciar, eu falei, pastor, vai fazer um bate e volta. Para me explicar como era, né? Só para explicar como era, mas não deixei ver as palavras, já justamente para pôr no fogo. Para ver o que nasce de uma hora para outra. Vamos lá, pastor. Sim. Jesus. Eu tenho que responder com uma palavra. Com uma palavra e o mais rápido possível. Tá bom. Para não dar tempo de pensar. Tá bom. Jesus. Tudo. Família. Quase que eu falo tudo também, não, né? Não pode repetir. Amor. Bíblia. Caminho. Filhos. Coração. Evangelismo. Missão. Mãe. Amor. Não vamos repetir, pastor. Não pode repetir amor? Colo. Benção. Demorou um pouco, mas saiu. Não, mas saiu bem colocado. Santa Ceia. Poxa vida, é uma alegria. Pai. Esteio. Música. Alma. Arrebatamento. Certeza. Liderança. Difícil. Amor. Família. Perdão. Obrigação. Salvação. Salvação, eu ia falar uma palavra que acabei esquecendo, mas salvação, presente. Amizade. Necessidade. Saúde. Cuidado. Pecado. Longe. Céu. Pátria. Café. De manhã. Só. Deus. Eu ia falar tudo, né? Mas Deus é difícil de escrever numa palavra assim, mas Deus, eu diz até... Agora eu vou demorar só um pouquinho, tá? Eu sempre digo aqui na igreja uma coisa que define muito Deus para mim. Luz. Benção. Luz. Benção. Pastor. Pastor. Uma palavra que define pastor. Talvez orientador. Falei um sinônimo, né? Pastor, agora qual legado? Nós estamos chegando já a quase o término desse podcast nosso. É um legado que o pastor Eduardo Brasil quer deixar tanto para a sua família quanto para aqueles que estão em sua volta ou aqueles que nem conhecem e ouvirão falar do nome Eduardo Brasil. Qual que é o legado? Irmão, eu quero deixar para a minha família, para a igreja, o que eu acho que é mais importante do que essa vida, mais importante do que bens materiais, mais importante do que formação profissional, é a salvação da nossa alma. Então, quando a família, os filhos, a esposa se lembrar de mim, eu quero que eles se lembrem de Deus, da salvação da alma. E quero também, de alguma forma, que essa é a missão do pastor, inspirar os crentes da igreja também a serem salvos através do exemplo, através da palavra, da vivência, enfim. Que eles sintam inspirados através de um mortal como eu a serem salvos, chegarem ao céu.
Pastor, quantos anos o senhor tem hoje de pastoreio? Eu estava fazendo as contas esses dias, está chegando a 8 anos. 8 anos. Pastor, hoje Deus nos confiou a Assembleia de Deus, nossa igreja. É um povo sedente, como está a população, um povo que estamos conduzindo ao céu. E eu costumo dizer que se o irmão João for, não me impede a mim. Sim. Como dizia aquele corinho lá atrás, né? Uhum. Então nós temos que povoar o céu. Isso. Hoje, qual a mensagem? Eu sei que o senhor já falou um pouco indiretamente sobre isso, mas qual a mensagem hoje que o senhor deixaria para nós finalizar esse podcast para a nossa igreja, para o povo que Deus confiou ao senhor? Qual que é a mensagem hoje que o senhor poderia transmitir a eles nessa data, nesse dia tão frio? Minha mão está aqui congelando. Tá. Minha mão tá Faz assim, ó. Minha mão está congelada. Ó, pastor, a mensagem da nossa igreja é de alguma forma, a mensagem da igreja, vou dizer assim, é de alguma forma trazer as pessoas ao arrependimento, a consciência de que somos pecadores, necessitados e que por conta do pecado nós estamos separados de Deus. E somente através de Jesus Cristo, aos que não tiverem os seus pecados perdoados por Jesus Cristo, estes experimentarão a segunda morte. Então a nossa missão, nosso desejo, a nossa vontade é de alguma forma resgatar as almas do inferno. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para todos os nossos ouvintes, para nós que estamos aqui, da necessidade que nós temos de arrependimento. O arrependimento é o ícone do Evangelho. A Bíblia fala de culto racional, e eu ouço de vez em quando alguém falar culto racional, é um culto inteligente, bem programado, mas racional é mais que isso. Culto racional é entender quem é Deus e entender quem somos. Quando a gente entende quem somos, nós entendemos que nós somos carentes, necessitados, pecadores. E através do arrependimento nós chegamos a quem Ele é, o grande, poderoso Salvador das nossas almas. Então essa mensagem que não é minha, essa mensagem é bíblica. João Batista pregava arrependimento, Jesus pregava arrependimento, Paulo pregava arrependimento, Pedro pregava arrependimento. Ela é suficiente para a salvação de todas as almas. Pastor, e como que nasceu o nome Nossa Igreja? Como nasceu, na verdade não era para ser nossa igreja. Pastor, vamos deixar essa para a próxima. Vamos deixar essa para a próxima. Combinado. Vamos deixar essa para a próxima. Deus nos abençoou, chegamos até aqui. Que Deus venha abençoar os lares que nesta noite abriu as portas da sua casa para esse bate-papo gostoso, esse projeto que Deus tem colocado no nosso coração. Ele vai continuar, né? Amém. Nosso podcast vai estar sempre às sextas-feiras, às 21 horas, entrando ao vivo para todos os lares, né? E que Deus Facebook e YouTube. Tanto Facebook aqui, como que vai ser aqui? Facebook do Amanda e do Rosolém, né? Do Amanda e do Rosolém. Sim. Então nós vamos estar em 2 plataformas e em 4 canais, né? Sim. A você que quer nos seguir, compartilhe. Nós temos nosso canal no YouTube, né? Que é a Assembleia de Deus Nossa Igreja, que é a Igreja Mãe, é onde nós estamos esta noite. Nós temos também a Assembleia de Deus Nossa Igreja Regional Rosolém, que é a igreja que Deus nos confiou a pastorear. E aí também temos na plataforma do Facebook, né? E nós temos um lema aqui, pastor, né? Que Sim. é o Vem e Veja. E nesse momento nós queremos olhar para a minha câmera, o senhor olhar para a do senhor. Sim. E fazer aqui, naquela ali, a produção. Vem aí. produção aqui, ó. A produção está dando um toque ali e nós estamos aqui perdidos, né? Tá nós bom. também somos, né? Tá bom. Um dia nós chega lá, Aninha. É isso. Então, irmãos, nós temos um lema que a nossa igreja tem feito, né? Tem falado. Mas antes de nós falar, pastor, abençoa o povo. Amém. Ora ao Senhor e aí nós encerramos. Onde que eu tô? Tô aqui? Tô aqui? Tá bom. Vamos orar então. Eterno Deus, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra,
Te agradecemos pelo dom da vida, pelo privilégio de aqui estarmos, pela vida do pastor Miqueias, que está dirigindo este trabalho nessa noite, toda a nossa produção, os nossos irmãos ouvintes, os colaboradores, enfim, Senhor. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós a cada dia. Deus bendito, dá-nos um final de noite abençoado, guardados na Tua santa presença. Deus bendito, e nos ajuda a que enquanto estivermos, fazermos a Tua obra com dedicação, com diligência, Senhor, e com amor. Pedimos as Tuas bênçãos, desde já Te agradecemos, em nome de Jesus, e que o grande, imenso amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja comigo, contigo, com você que está em casa, hoje e sempre. Todos comigo digam ou digitem. Amém. Agora, vem e veja.